Olá, sou Gilberto Martins e essa é uma videoaula que a gente vai dar uma visão bastante genérica e superficial sobre processos hidrotérmicos de conversão energética da biomassa. Tá? A gente vai ver então o que são as condições supercríticas e também subcríticas, né? Quais as condições hidrotérmicas que são utilizadas para fazer proporcionar alguns processos, né, que em função das alterações das propriedades da água. A gente vai estar trabalhando basicamente com água como fluido de trabalho e em que condições ocorre então a carbonização hidrotérmica, a liquefação e a gasificação hidrotérmica. Vamos ver rapidamente alguns tipos de reatores, basicamente de bancada que a gente está falando, que são ainda tecnologias que não estão em escala comercial, algumas vantagens e desafios dessas tecnologias. Primeiro vamos ver o que são condições supercríticas. Né? O ponto crítico de qualquer substância é aquele onde você não consegue mais observar uma mudança bastante grande de várias propriedades, por exemplo, volume específico, entre outros. Né? Quer dizer, você não distingue se ele é líquido ou se é vapor. Né? Ela foi descoberta até recentemente, né, em 1822, utilizando alguns solventes, né, analisando o comportamento de alguns solventes a altas pressões e temperaturas. E mais recentemente, um pouquinho mais, né, depois o CO2, o dióxido de carbono, que tem um ponto crítico relativamente baixo, foi estudado e hoje, inclusive, ele é bastante utilizado como um solvente em condições supercríticas. Né? Na realidade, se você pegar um diagrama de Mollier aqui, que pressão, um diagrama de pressão por entalpia, aqui é o domo de mudança de fase, né? Então nessas condições aqui dentro desse domo você tem de pressão e entalpia, você tem aqui as linhas de temperatura constante, né? E você teria então a mudança de fase. Nessa região aqui você está com líquido comprimido, nessa região você tem uma mistura, né, de líquido mais vapor saturado, mantendo pressão constante, você mantém temperatura constante, que é a vaporização do líquido para vapor. Né? E a partir dessa região você tem vapor superaquecido. Né? E você percebe que para baixas pressões e baixas temperaturas você tem uma grande diferença entre o volume, por exemplo, o volume e a entalpia. Né? Aqui poderia ser volume também, é muito parecido o diagrama, é só um pouco mais achatado para cá. Mas você tem uma grande variação da entalpia entre o líquido e o vapor na mesma temperatura, né? Mantendo pressão constante para substâncias puras, isso é o comportamento de qualquer substância pura. E à medida que aumenta a pressão, você vai reduzindo essa diferença até que chega um momento onde, no ponto crítico, onde não existe mais essa interface entre líquido e vapor. Né? Acima dessa temperatura, que é chamada temperatura crítica, então são chamadas as condições supercríticas. Mesmo nessa região desse lado, onde seria líquido comprimido, ele passa a ser chamado às vezes de fluido supercrítico, e aqui onde seria o gás, né? Quer dizer, se eu estou na realidade com temperaturas muito acima da crítica, você chama isso de um gás, não de vapor. Né? Mas para a nomenclatura que a gente vai utilizar, a gente vai chamar de condições supercríticas aqui acima da temperatura e pressão crítica e subcríticas nessa região aqui, que é de líquido comprimido, como em termodinâmica normalmente se chama. Tá? O que é uma condição supercrítica, então? Bom, se percebeu a partir isso bastante recente, 1970, né? Uma mudança de comportamento na reforma de vapor, né? Isso aqui foi um estudante no MIT que percebeu que além de reduzir muito a formação de carbono fixo, hidrogênio e CO2, né, quando você fazia a reforma de carbono em condições subcríticas, em relação a quando se operava em condições supercríticas, que aí eles não eram formados esses componentes. Então, uma mudança de comportamento bastante abrupta a partir das condições críticas. Né? Desde então tem se concentrado, tem se feito várias pesquisas, tanto em condições próximas da crítica, seja abaixo dela, ou seja, chamadas subcríticas, como supercríticas, né?
para verificar o que ocorre com as propriedades de diversos fluidos. Os fluidos que têm sido mais utilizados são o CO2, então tem até vários, tem uma revista que chama Supercritical Fluids, né? Fluidos supercríticos que são utilizados para fazer extração de eles se tornam solventes. Então, o CO2, por exemplo, ele é um solvente orgânico nas condições supercríticas, que é muito melhor do que se você utilizar, por exemplo, ciclohexano ou alguns outros desses solventes orgânicos que são bastante tóxicos, bastante complicados ambientalmente. Então, uma forma de você fazer extração de alguns componentes químicos, né, importantes, né, para a indústria e de forma a usar um solvente que não é orgânico e que não é ambientalmente complicado. A água tem as mesmas características, como a gente vai ver aqui. A gente vai discutir mais a água especificamente com o fluido de trabalho, porque nós vamos estar tentando utilizar. A ideia é utilizar essa tecnologia com é, biomassa que tenha alto teor de baixo teor de sólidos, né? Muita umidade. Então, acima de 90, 95% de umidade, ou seja, 4, 5, 10% de sólidos, são substratos às vezes bastante usados também para biodigestão anaeróbia, mas que não são adequados para combustão, gasificação ou pirólise, que você teria que secar esse material. Então a ideia é utilizar essa fonte de biomassa, né, eventualmente efluentes de algum processo que tenha baixo teor de sólidos, mas tenha vários orgânicos, até vinhaça eventualmente, e que você possa processar a altas pressões e temperaturas e aí obter alguns processos, como a gente vai ver aí. Quais seriam então as condições hidrotérmicas no caso da água, né? A água subcrítica estaria entre a temperatura de 100 graus e 374, que é a temperatura crítica da água, graus Celsius, mas com uma pressão maior que a saturação, ou seja, a gente chamaria isso de líquido comprimido também, normalmente em termodinâmica, esse é o termo utilizado, mas para processos hidrotérmicos eles são chamados água subcrítica, em condições subcríticas. Temperaturas entre 100 e 374 graus e pressões acima da pressão de saturação dela. Né? Então, em condições supercríticas, a água se encontra acima do seu ponto crítico, né? Seria 374 graus Celsius e 21 megapascal, ou seja, 210 atmosferas. Então, são pressões bastante altas e temperatura nem tanto, mas unindo temperatura e pressão são condições bastante críticas para operação de equipamentos nessas condições. Né? E no caso da água, ela tem propriedades químicas que vão mudar drasticamente em relação às condições atmosféricas, né, da água líquida a 20 graus Celsius, por exemplo. Né. Então, as principais alterações são o número de pontos de hidrogênio, ou seja, o número de moléculas de água que estão agrupadas por essas pontes de hidrogênio, a densidade, né, a razão massa por volume, a constante dielétrica e o produto iônico, que a gente vai ver aqui mais em detalhe. Tá? Então, as condições aqui, né, se eu pegar um diagrama pressão por temperatura, isso aqui seria a linha de saturação, né, a pressão de equilíbrio entre líquido e vapor. E se eu estou nessa temperatura aqui de 200 graus, mas uma pressão acima da pressão de saturação, eu estou numa condição de líquido comprimido ou de condição subcrítica. Se a pressão for acima da pressão crítica, eu vou chamar de condição supercrítica. Normalmente aqui é que se chama de supercrítica, quando eu estou temperatura e pressão acima da crítica. Né? Quando eu estou só com a pressão acima da crítica, mas ainda abaixo de 373 graus Celsius, eu chamo de condição subcrítica. Normalmente você não vai trabalhar nessa região. Normalmente eu trabalho esse aqui ou aqui. Tá? Bom, quais são as alterações então das propriedades no caso da água? Né? Redução do número de pontos de hidrogênio. Né? Então, só para ter algum número aqui, né? a 673 Kelvin, ou seja, 400 graus Celsius, a densidade de 0,5 grama por meio quilo por litro, né?
a água apresenta 30 a 45% do número de pontos que apresentaria em condições ambientes. Na verdade, aqui eu não falo a pressão, mas eu teria que estar numa pressão suficiente para que ela não vaporizasse. Na verdade, aqui eu estou numa condição já supercrítica, né? Então, independente da pressão. Estou acima da temperatura crítica, né? E a 773 Kelvin, ou seja, 500 graus Celsius, a densidade é bem menor, né? Um quinto daquela, e você só tem 10 a 15% do número de pontos, né? Isso aqui, então, é uma representação de uma molécula de água, né? O oxigênio e dois hidrogênios, e aí você tem as pontes onde você vai juntando novas moléculas, né, de água. Então, normalmente isso, a água ela tem essa capacidade de unir uma série de moléculas em grupos, né, bastante fortes, né? Então, em condições supercríticas, nesse caso, né, o número de moléculas que está agrupada aqui vai ser muito menor. Então, você tem mais liberdade, né, e atuam, então, essas pequenas grupos de moléculas são bem menores do que nas condições ambientais, eles podem ser utilizados como catalisadores ou fontes de hidrogênio. Elas podem liberar esse hidrogênio para reações elementares. Aí, né? Então, você vai formar pode liberar esse hidrogênio de uma maneira mais fácil. Né? A outra propriedade importante que é alterada é a constante dielétrica, que é a razão entre a permissividade da substância e a permissividade do vácuo. Né? Então, no caso da água em condições ambientes aqui, o valor dela é aproximadamente 78 da constante dielétrica. E cai, né, então, drasticamente até quando eu tiver 350 graus, até valores próximos a 2, ou seja, de 78,5 para 2. Né, ela fica com uma constante elétrica próxima da do vácuo. Né. Enquanto aos solventes orgânicos, como etanol ou metanol, né, tem constantes nas condições ambientes da ordem de 23 e 32. Essa constante é importante porque dela é uma característica dos solventes, ter baixa constante dielétrica. Então você consegue dissolver vários componentes orgânicos com etanol ou com metanol, e nesse caso aqui, aumentando a temperatura da água, você conseguiria uma constante, ou fazer com que a água fosse um solvente orgânico, ela tivesse um comportamento similar ao do etanol ou de outros solventes orgânicos. Né? Isso é uma característica bastante importante. Aqui está só uma representação aproximadamente, né, para diferentes pressões. Então, nessa linha pontilhada aqui, por exemplo, é 250 kg, 250 não, na verdade 100 megapascal, né? Altas pressões, aqui é 50 e aqui é 25 megapascal, tá? Então a pressão também tem uma certa influência, mas a influência da temperatura é muito mais marcante, né? Então por volta de 350 graus, que já está próximo do ponto crítico aqui, né? Você tem um valor da constante dielétrica bem menor do que nas condições ambientes, tá? Outras condições, então, essa característica também, né, então, faz com que a água se transforme, nessas condições, num solvente orgânico, que é utilizado para extrair uma série de elementos importantes que estão disponíveis na biomassa, né, inclusive óleos, por exemplo. Né, e a importância disso é que, ao serem dissolvidos, né, na água, eh, qualquer reação que você queira fazer com esse material orgânico, ela passa a ser uma reação homogênea, ou seja, ela ocorre em todo o volume, porque ele está dissolvido, em relação enquanto se ele tivesse, né, junto da partícula lá, quer dizer, então da biomassa, né, dentro da biomassa, ele só está disponível para reações heterogêneas, que dependem do contato, né, então da superfície da partícula para liberar para essa reação ocorrer. Né, então essas reações podem ocorrer de uma forma muito mais rápida e uma vez que elas estão disponíveis, né, dissolvidas na água. Bom, nem tudo é vantagem, né? Quer dizer, apesar de nessas condições a água ser um solvente orgânico,
Nas condições ambientais, ela é um ótimo solvente para sais. Então você dissolve o sal, né, você joga na água e ele vai dissolvendo, né, é uma experiência bastante fácil que a gente tem. Nessas condições subcríticas ou supercríticas, né, ela passa a não ser, os sais passam a não ser tão solúveis. Então eles precipitam. Isso dá um problema tecnológico que é causar, por exemplo, incrustação nos equipamentos, né, que operam a essas condições bastante críticas de temperatura e pressão. Então, isso pode causar problema tecnológico, principalmente nos metais aí que são usados como reatores, né? Então, isso é um problema a ser tratado de uma maneira adequada. Que mais? O produto iônico tem outra propriedade que altera também, né? Que é o produto, né? Das concentrações dos íons H+ e OH-, né? Então a água pode estar, né, na sua forma H2O, mas ela, o número de íons de H+ e OH-, né, que normalmente o de H+ é o pH que a gente chama, né? Então, as condições ambientais, o pH é 7, que é uma certa concentração de íons H+. É, à medida que se aumenta essas condições de temperatura e pressão, você aumenta a quantidade de íons H+ e OH-. Então, o produto deles também aumenta. Então, só para ter um número aqui, o aumento da temperatura da água que provoca um aumento de 10 a menos 14 mol ao quadrado por quilograma ao quadrado, que é o que? A concentração de mol por quilograma de H+, vezes a concentração de OH em mol por quilograma de OH. Né? Então vai dar mol ao quadrado por quilograma ao quadrado. Ele passa de 10 a menos 14 na temperatura ambiente para 10 a menos 11, ou seja, se muda 3 ordens de grandeza, né? Apesar de ainda ser um número bastante pequeno, mas são 3 ordens de grandeza que você muda nisso aí. O que possibilita que esses íons, né, estão mais propensos a estar disponíveis para reações químicas. Né? Então, isso favorece a atuação da água com processos catalíticos, né, tanto como ácido, né, o H+, como base, o H-. Então, é, é uma outra forma é uma outra alteração das propriedades da água em relação às condições ambientes, né, que ela tem um pH 7, e que ela pode atuar tanto como ácido como base, né, porque ela tem mais íons OH- e H+ disponíveis. Tá? Então, os processos hidrotérmicos são divididos em 3 categorias, agora sim entrando mais, né, nos aspectos técnicos, né, do que a gente precisa fazer com essas alterações das propriedades da água. Né. Você pode obter então a carbonização, que é a obtenção do biochar, né, o carbono, né, o carvão, partículas de carvão, a liquefação, que é basicamente a dissolução dos sólidos orgânicos. Isso aqui é bastante utilizado para tentar dissolver a lignina de alguns materiais para você poder, por exemplo, utilizar o efluente líquido, né, quer dizer, que está dissolvido depois, né, como substrato para digestão anaeróbia, porque a lignina é um grande difícil, né? Ela é recalcitrante para a digestão anaeróbica. Então, se você fizer um pré-tratamento de liquefação hidrotérmica, você pode dissolvê-la em outros orgânicos, né? Outros componentes orgânicos que podem ser mais facilmente biodegradados. Né? Ou a gasificação também. O enfoque aqui desse trabalho estava mais em gasificação, porque foi um estudante que fez um trabalho bastante interessante aqui de gasificação hidrotérmica, mas as condições vocês vão ver que são bastante críticas em relação à temperatura e pressão, são bastante rigorosas. Né? Então, para se obter esses produtos, deve-se alterar as condições de pressão, temperatura e tempo de residência. Mais ou menos também parecido com o que ocorre na pirólise, né? Que é conforme o tempo de retenção que você tenha, o nível de temperatura que você mantenha, e aqui tem um componente a mais que é a pressão. Tá? Então, a carbonização, que é, então, durante a conversão hidrotérmica de carbonização, o material
carbonáceo sólido, né, biochar, que é utilizado, é chamado, né, o produto, né, é produzido a partir da biomassa a baixas temperaturas, baixas relativamente, né, abaixo da crítica, então condições subcríticas, entre 180 e 250 graus, sob pressão acima da saturação, então condições subcríticas, e com tempos de retenção bastante altos, né, entre 1 e 72 horas, né, que seriam e os insumos mais utilizados são estrume de animal, lodos de esgoto, resíduos municipais, microalgas ou resíduos agrícolas com baixo teor de sólidos. Então estamos falando aqui em 3, 4, né? No caso de esgoto, você tem 3 a 4% de sólidos, lodos também vai ter mais ou menos essa ordem de grandeza. Então são materiais que você, para fazer uma carbonização, precisaria secar completamente e para fazer uma pirólise, né? Aqui você trabalha com temperaturas próximas das condições de pirólise, talvez um pouco mais baixas até, mas com altas pressões. E a grande questão é que você tem 2 ou 3% de sólido, então você tem que aquecer e pressurizar uma quantidade bastante grande comparada à massa de sólidos que você tem, né? Esse é a grande questão em relação ao balanço energético, né? Você tem que ter recuperação de energia, regeneração, ou seja, o fluido que está saindo tem que trocar calor com o que entra, porque senão você vai gastar muita energia aquecendo essa quantidade de água, né? Até essas temperaturas da ordem de 180 a 250 graus. Tá? Liquefação hidrotérmica. Então, esse é um processo também que vai trabalhar num nível de temperatura um pouquinho mais alto, então a partir de 280 a 370, ou seja, subcrítica também, mas pode ser até 250, 200 a 300 graus Celsius. Isso tem sido testado para cada biomassa, vai ter uma condição ótima para você fazer a liquefação, que é basicamente, né, você vai trabalhando com pressões entre 10 e 25 megapascal e tempos de retenção na faixa de dezenas de minutos, 10 a 15 minutos. Então você é um processo mais rápido, né? Que vai, nessas condições, você vai converter isso em um bioóleo, né? Quer dizer, seria alguma coisa parecida com a pirólise também, ou materiais que vão estar dissolvidos na água, né? Porque a água então vai ser um solvente, vai atuar como um solvente e vai solubilizar, por exemplo, a lignina, né? E grande parte de celulose também. Celulose e hemicelulose. Então, o sólido que você tinha, né, de 3, 4, 5% na tua matéria que você está fazendo esse processo, ele vai ser praticamente, né, sumir. Uma parte vai se transformar ainda em um carvão, vai ter uma parte que vai se transformar em CO2 também, de uma forma similar à pirólise também, tem alguma característica similar. Seria uma pirólise, mas usando a água como fluido de trabalho e trabalhando com pressões, né? Com pressões para que ela se mantenha na fase líquida, né? Então é um processo também interessante, né? Para solubilizar o material sólido, né? A biomassa sólida, e torná-la mais disponível para processos, por exemplo, de digestão anaeróbica, né? Tem sido utilizado então para converter vários insumos lignocelulósicos, né, casca de arroz, pó de serra, algas, tal, para depois você utilizar esse líquido, né, para a digestão anaeróbica, por exemplo. E o último processo, que é o de gaseificação hidrotérmica, onde você vai ter também pressões muito mais altas, quer dizer, pressões mais ou menos na mesma ordem de grandeza, mas temperaturas mais altas, tá? Então os materiais reagem com a água, altas temperaturas e pressões, produzindo gás de síntese que vai ter também de uma maneira similar à gaseificação normal, né? Com ar ou com outro gás, de CO2, metano, H2 e CO, que são os principais gases produzidos na gaseificação também. Se eu operar entre 300 e 500 graus Celsius, né, em condições subcríticas ou quase críticas, aqui a 500 já está supercrítica,
O processo é denominado de gasificação catalítica úmida, exigindo a presença de catalisadores. Então, você vai ter que ter alguns catalisadores para facilitar a produção desses gases aqui, tá? Quando se faz temperaturas acima de 500 até 800 graus, então veja que as condições são bastante complicadas aqui, né? Você tem um reator com 200 atmosferas ou acima de 200 atmosferas de pressão e temperaturas de 500 a 800 graus, né? Então é conhecido como gasificação supercrítica e aí você não necessita de catalisadores, porque a água nessas condições já atuaria como um catalisador, tá? O processo de gasificação hidrotérmica é muito mais rápido, então é questão de segundos mesmo, né? Do que os outros, né? Que demoram, no primeiro caso da carbonização, são dias, no caso da liquefação são minutos, né? Mas aqui é muito mais rápido, né? Hidrotérmica função de altas temperaturas, além disso, a água efluente apresenta baixos teores de orgânicos. Então, nesse caso aqui, o teu efluente líquido, a hora que você separa, né, você gaseifica, e o efluente líquido vai ter, né, vai estar praticamente livre de orgânicos, né? Diferentemente da liquefação, cujo objetivo é que você transforme, passe da fase sólida para a fase líquida, os orgânicos que você tem no teu efluente lá, né, no que está sendo tratado. Na gasificação de biomassas, então, a água supercrítica atua como um reagente ativo, né? Principalmente acima de 500, 600 graus, onde ele vai ser um forte oxidante e permitindo, então, liberando o hidrogênio, né, para a formação de hidrogênio, e formando, então, CO2, né, e liberando oxigênio, por exemplo, né? Então, você produz hidrogênio, metano e CO2 em condições acima de 600 graus, por exemplo. Tá? Diferentemente da gasificação tradicional, né, ao usar água supercrítica, não existe o problema de formação de alcatrão e de coque também. Né? Então, no caso, na liquefação você ainda tem sólido, né, gás e o líquido, né, que é o liquefeito, a parte sólida, mas na gasificação hidrotérmica, em geral, você não vai ter nem alcatrão nem o carvão, né, formado. Então, o efluente líquido que sai está mais limpo, né? Temperaturas abaixo de 450, né? Aí existe uma maior formação de metano, enquanto acima de 600 graus você vai formar mais hidrogênio. Aqui vai ter um gráfico que vai mostrar, né? Isso são características das reações. Mesmo, né, na gasificação normal também o metano é formado em temperaturas mais baixas de gasificação e o hidrogênio em temperaturas mais altas. Né? Aqui tem mais ou menos as concentrações, né, em porcentagem, né, de mol de hidrogênio, então ele passa a ser importante a partir de 600 graus, né, e vai crescendo até chegar a 1000 graus. Aqui o metano ele é predominante aqui na temperaturas até 400 graus e depois ele começa a decair. O CO2 está aqui e o CO ele é bem pouco formado só lá no final, né, diferentemente da gasificação normal, em que, né, a grande concentração do gás é de CO. Né? Então, aqui são basicamente mostrados também condições de temperatura e tempo, né? Quais seriam as condições mais usuais para processos, né? Então, se eu tenho temperaturas baixas, né? 180, 200 graus, e altos tempos de retenção, então eu vou ter a carbonização, né? Então, de várias horas ou alguns dias e temperaturas na ordem de 200 graus Celsius, né? Abaixo da crítica. Na região de temperaturas, né, abaixo da crítica, abaixo de 370, mais próximos de 280 a 350 graus Celsius, eu vou estar trabalhando e com tempos de retenção de alguns minutos, às vezes até algumas horas, eu vou ter a liquefação hidrotérmica, que é você hidrolisar, né? Você transformar o sólido que está naquela mistura, né, de baixo teor de sólidos e dissolvê-lo, né? A dissolução desse material.
para depois ser utilizado, por exemplo, né, como um pré-tratamento para digestão anaeróbica. E depois aqui eu tenho em condições bem mais severas, né, de baixo tempo de retenção, mas de altíssimas temperaturas, né, então aqui gasificação líquida, úmida, né, até 450, 500 graus, e depois disso que precisa de catalisadores, e essa região que não precisa de catalisadores. Tá? Em relação aos tipos de reatores, né, então nós estamos falando aqui de experimentos de bancada, de laboratório. Né, então você tem equipamentos de embatelada, que pode operar, né, de minutos a horas, então você coloca uma batelada de água com aquele substrato, aumenta a pressão e a temperatura e deixa durante um tempo de retenção, e depois você vai, né, normalizar, voltar às condições ambientais, abrir e ver o resultado do que você produziu. Né? Então vai estar trabalhando com qualquer pressão aqui, né? Controle do processo é baixo, porque você depende não é um processo em fluxo constante, né? E os requisitos de equipamento são baixos. Só basta ter um equipamento a volume constante que você vai pressurizar e fornecer calor e manter lá nessas condições por pelo tempo de retenção que você quiser. Né? O semi-contínuo, na realidade, em geral você tem o sólido mantido aqui, então ele é colocado dentro de uma quantidade de sólido que você quer, vamos dizer, dissolver, né? Hidrolisar, tornar liquefazer, né? E depois você pressuriza e aí você tem uma bomba que vai jogando a água nas condições de temperatura e pressão que você quer. Então ele vai sendo como se fosse uma extração. Né? E o processo contínuo que você misturaria o líquido sólido e só que teria que ter um processo, né, de uma bomba e mantendo aqui uma temperatura que você quer, né, um processo durante né, e mantendo, né, depois a saída você vai fazer a separação do líquido, do vapor e do sólido que for colocado. O mais comum tem sido utilizar esse semi-contínuo aqui, que é mais prático do ponto de vista de trabalhar em laboratório. Né? Aqui, por exemplo, você mostra, está apresentada uma figura de gasificação hidrotérmica supercrítica, né? Onde você tem aqui o teu material que vai ser bombeado. Então, como é baixo teor de sólido, você pode usar uma bomba comum, né? Que é comum, sim, né? Tem que ter condições para manter jogar nas pressões que você precisa, né? Próximas das pressões críticas lá. Aí um sistema é super importante essa troca de calor, que a gente chama de regeneração, porque você está as condições do ambiente aqui, você pressuriza e aí começa a aumentar a temperatura, aproveitando o calor do fluido que está saindo, que tem mais ou menos a temperatura aqui. Né? Então, em contracorrente, para você ter que aquecer o mínimo aqui, gastar pouca energia no aquecimento. Então, você aproveita o calor dessa corrente que está saindo para aquecer a corrente que está entrando. Então aqui tem um primeiro aquecedor, depois o reator, e aí você vai trocar calor para voltar às condições ambientes, né? Resfriar depois para chegar próximo do ambiente e aí baixar a pressão através de uma válvula, e aí você vai separar então o líquido, né? E, eventualmente se tiver sólido também, do gás. Né? E o gás então vai ser separado, né? Aqui no PSA, num tipo de separador, que vai separar o hidrogênio do metano, por exemplo. Né? E o CO2 que vai vir provavelmente junto com a água, e aí você separa, então, resfriando aqui e liberando o CO2 da água. Né? E a água mais purificada, que eventualmente, se você tiver algum sólido, também vai ser separado ao final. Tá? Quais são as vantagens, então? A eficiência energética do processo varia entre 44% e 65%, né, em relação à energia disponível na tua matéria-prima que você está usando. Né? Por se tratar de um processo de conversão de biomassa, tais valores são encorajadores, né, para que a gente desenvolva. Então, a grande questão aqui é que você tem que aumentar a pressão e temperatura de uma grande quantidade de água, que está associada, né, à alta umidade ou baixo teor de sólidos, e, portanto, você tem que ter trocadores de calor bastante efetivos para que o calor do fluido que está saindo aqueça o fluido que está entrando, porque você vai estar trabalhando com altas temperaturas. Então, senão o balanço energético não fecha. Né? Ou seja, você gastaria mais energia do que você produz.
Então, ausência da necessidade de secagem prévia da biomassa, né, recuso, porque se eu tivesse esses níveis de umidade para fazer uma gaseificação ou uma carbonização nessa biomassa, eu precisaria gastar muita energia para vaporizar água também. Então, isso é uma economia. O gás gerado é obtido a elevadas pressões, isso é uma vantagem, então você também poderia utilizar esse gás já para a queima em uma turbina a gás, por exemplo, sem ter que pressurizar ele, né? Quando você pressuriza o líquido, você gasta muito menos energia do que para pressurizar um gás. Então, a obtenção de um gás a alta pressão é interessante. O dióxido de carbono é fácil de separar, porque ele sai junto com a água, né? E o metano e hidrogênio, eventualmente, você pode até, se eu for fazer um processo de queima, eu posso queimar junto, não precisa nem fazer a separação, né? E já em alta pressão, né? Então, são aspectos interessantes para o uso desse gás gerado, né? Os desafios ainda. Bom, ainda não é um processo, né, utilizado comercialmente, né? E um dos problemas também é essa questão, quer dizer, como a água nas condições subcríticas e supercríticas, ela é um solvente orgânico, mas os sais eles passam a ser não solúveis, né? Então eles vão precipitar. E isso é um problema complicado para equipamentos que trabalham nessas condições bastante críticas de temperatura e pressão, altas temperaturas e altas pressões, porque aí eles vão se incrustar, vão corroer, causar problemas, né, de corrosão e incrustação nos equipamentos. Tá? Que mais? Também, se eu trabalhar na gaseificação úmida, né, até 450 graus, eu vou ter que utilizar catalisadores e que também não vão poder ser os catalisadores ter o suporte metálico. Eu tenho que desenvolver outro tipo de suporte para que esse catalisador possa estar sendo inserido no reator, porque senão ele vai sofrer esse problema de corrosão dos sais, né, que são precipitados. Né? Também é necessário desenvolvimento melhorar o desempenho do processo, é, mas já começa a ter alguns reatores que estão, além das simulações, né, quer dizer, estão começando a ser desenvolvidos alguns equipamentos ainda em laboratório e demonstrativo, né, mas a ideia é reduzir custo, porque você tem equipamentos que têm que aguentar altas pressões e temperaturas, né? E sofrer em condições de sais, né, sendo incrustados, enfim. São desafios tecnológicos a serem vencidos. E também a recuperação térmica, né, quer dizer, você tem que ter um processo de regeneração, né, quer dizer, troca de calor entre os fluidos que estão saindo com os que estão entrando, para não ter que gastar muita energia para aquecer uma grande quantidade de água associada aos orgânicos que você está colocando. Né? Bom, basicamente aqui tem uma bibliografia disponibilizada aí. Alguns esses artigos aqui acho que já estão disponíveis. Eu preparei essa apresentação 2019, acho que ainda não estava publicado, mas já deve ter, esse artigo já foi aceito. Tá? É isso, pessoal.